Olá, vamos prosseguir, né? Começava a dizer para vocês da contribuição teórico-metodológica Foucaultiana, começava a falar da análise microfísica do poder como um perfil de análise social crítica que traz um potencial muito interessante, né? E o potencial está exatamente naquela percepção um tanto ambivalente, né, das relações de poder. Porque o que Foucault acaba sustentando, né, e é claro que ao transmitir isso, precisamos considerar, né, uma generalização muito grande, né, uma redução muito grande de toda aquela sofisticação analítica, mas sendo direto, né, tratando do ponto que nos é mais caro nesse momento, a discussão sobre as políticas sociais públicas, sobre a atuação dos movimentos sociais e sobre a efetividade dos instrumentos jurídicos em prol da proteção dos direitos, a ferramenta analítica Foucaultiana vai nos dar um certo subsídio, exatamente porque o que Foucault mostra, e ele mostrou maravilhosamente bem, detalhadamente bem, seja, né, com a sua reflexão em torno da história da loucura, da história das penas, da história da sexualidade, né? O que ele mostra é que se a figura do soberano, se esse ente abstrato que é o Estado soberano, que concentra em si o poder, né, na verdade é uma caixa de ressonância das relações de poder que se afirmam hegemônicas na base da sociedade, o que verdadeiramente importa para a gente entender uma dinâmica social, qualquer que seja, é exatamente olhar para a base, para a dinâmica dessas relações microfísicas, né? Essa postura, essa performance dos corpos anônimos, né? Que no processo social, que na interação talvez não seja a melhor expressão, mas enfim, né? Que nesse momento de interação se portam, né, a partir da orientação em torno da liberdade ou a partir da orientação em torno da dominação. E particularmente em relação ao nosso arranjo social, já desde a primeira unidade tenho chamado a atenção quanto à nossa história colonial, quanto ao pano de fundo, ao panorama básico, né, que se caracteriza pela subalternização, daí as chaves do racialismo ou do racismo, daí a chave do patriarcado, né, que por si, né, explicam muito bem a condição historicamente marginal de expressivos contingentes da sociedade brasileira, né, a produção social da subcidadania, se voltamos a Gessé Souza, né? Mas com Foucault, né, Foucault vai mostrar que por algum tempo, por um certo período, né, no panorama da modernidade, essas relações de poder tiveram um perfil hegemônico que ele próprio, Foucault, rotulou de poder disciplinar, né, de uma dinâmica de poder que se caracterizava pela vigilância e pelo controle permanente dos corpos. Um controle tão assíduo, tão impregnante, né, que implicava num adestramento, num processo de adestramento, de docilização dos corpos.
E a razão de ser disso, né, teria sido o impacto da revolução técnico-tecnológica e industrial, né? Aquele horizonte marcado pela eficiência econômica, pela demanda em torno da riqueza, do lucro, enfim, o individualismo possessivo, muito característico do panorama liberal burguês, tá? É nesse contexto que essa visão de mundo do sujeito de bem, do sujeito racional, diríamos hoje, encaixaria muito bem, do humano direito, tá? Enquanto sujeito que produz riqueza. E é exatamente nesse horizonte onde sujeitos anônimos passam a reproduzir, a difundir essa visão de mundo, que os corpos que não se mostram aptos ou dispostos a reproduzir essa função econômica de produção de riqueza são os corpos taxados, rotulados de anormais, de transgressores em alguma medida, e que exatamente por não se amoldarem às demandas do seu tempo, vão ser de alguma maneira tratados, daí a docilização e o adestramento, é uma terapia de vigilância e controle permanente que se impõe desde a escola, na mais tenra infância, até a idade adulta, até a velhice do indivíduo. Daí o panoptismo, exatamente esse aparato de vigilância e controle permanente. Então, na sociedade disciplinar, o que se faz, todas essas instituições totais, de vigilância e controle, que se apropriam da própria existência, da vida do sujeito, e aí, mais uma vez, visualizemos as escolas, principalmente os internatos, que caracterizam perfeitamente isso, os quartéis, os hospitais, as próprias fábricas, todas instituições totais, instituições de vigilância e controle, que adestram, que docilizam, que tornam os corpos aptos, predispostos a reproduzir uma utilidade econômica. O tratamento prisional passa a ter essa função. Os manicômios, asilos, passam a ter essa função. E essa função de adestramento, de docilização, na verdade é um processo de objetivação, ou objetificação, melhor, da subjetividade. O sujeito está sendo normalizado, quer dizer, amoldado a um padrão de normalidade. Nesse contexto, há todo um respaldo dos discursos científicos, e aí a gente volta na própria emergência das ciências sociais, ainda na primeira metade do século XIX, e os desdobramentos, as franjas, dessa ciência social, quando pensamos no elemento altamente racializante, eurocêntrico, que vai dinamizar as primeiras análises sociológicas, antropológicas, que se pautam nessa lógica colonial, eurocêntrica, sempre aquele padrão de superioridade, de perfeição, e a partir do momento em que há, na base da sociedade, a hegemonia em torno dessa visão
e que os próprios discursos científicos recepcionam essa visão, lembrem-se de Spencer, tá? Com o darwinismo social, tá? que vai inclusive alimentar, eles se alimentam reciprocamente, mas a sociologia positivista kantiana, que vai impactar diretamente na criminologia positivista de Lombroso, que chega com o perfil biotípico do criminoso nato. Então é a completa racialização do conhecimento científico que reitera as demandas imperiais, coloniais. A base disso está na própria base da sociedade. E é isso que dá sustentação a essa visão de mundo. E Foucault vai mostrar que no panorama das sociedades modernas, a partir de um outro momento, então esse outro momento, se aquele primeiro momento está ali na virada do século XVIII para o século XIX, na primeira metade do século XIX, pensemos agora na virada do século XIX para o século XX, que obviamente traz um panorama de maior sofisticação, aprimoramento técnico, tecnológico, uma dinâmica de produção econômica muito mais aquecida, muito mais intensa. Nesse contexto, Foucault aponta o que ele chama de acúmulo, de dinâmicas de poder, porque para além do poder disciplinar centrado na vigilância e no controle dos corpos individuais, corpos que se adestram, que se docilizam, que se normalizam, a partir de um determinado momento, que seria a virada do 19 para o 20, as estruturas de poder, já certamente mais sofisticadas, estrategicamente mais organizadas, vão adotar uma outra dinâmica, centrada não mais na vigilância permanente dos corpos individuais. É quando Foucault fala de uma biopolítica ou um biopoder, um poder sobre a vida das massas, das populações. E como vou mostrar logo na sequência, zelando sempre pela uniformidade dos tempos das aulas, a biopolítica ou biopoder, enquanto política que regula a vida de populações, o alcance disso é realmente tremendo e é algo que se mostra condizente com o perfil dos estados totalitários, autoritários, que fizeram tanto barulho, tanto estrago em meados do século XX. Bom, mas continuamos.